Ora, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa. Esta noite vamos falar com a coach e especialista em vidas com propósito, Célia de Jesus Lousa, que nos vai apresentar o projeto Germinar e que nos vai explicar no que é que consiste este projeto. Muito boa noite, Célia. Antes de mais, muito obrigado obrigado por ter aceito este convite para estar aqui à conversa comigo. A pergunta que eu lhe faço é: como é que começou esta ideia do projeto Germinar e no que é que consiste o projeto Germinar? Boa noite, antes de mais também o meu agradecimento por este convite, é uma honra estar aqui. O projeto Germinar faz um pouco parte da minha história. Portanto, pelo início eu sou uma gestora de empresas, tenho 51 anos, mas há 6 anos atrás senti uma necessidade de querer contribuir de uma forma diferente para esta nossa jornada de vida. Portanto, comecei à procura do meu próprio propósito pessoal. Isto devido a uma história de vida também, porque nada é por acaso, que com a minha mãe, que foi uma pessoa que sofreu muito, foi muito doente, portanto, todo esse sofrimento que ela teve, de uma certa forma, estava em mim, e eu senti uma necessidade de perceber porque é que era assim, não é? Porque é que umas pessoas a vida corre de uma determinada maneira e outras não é tão favorável. E toda essa busca em mim levou-me a uns 6, 7 anos atrás a procurar a psicologia positiva aplicada, a ciência da felicidade. Foi por aí que tudo começou. Comecei em autoaprendizagem, depois também a trabalhar com outras pessoas nesta área e daí foi um salto para o coaching. Portanto, tendo já as bases do que era a felicidade, eu própria comecei a trabalhar em mim essa felicidade, que é uma felicidade que se aprende, que se treina, que não é a felicidade dos momentos, eu estou-me a referir à felicidade existencial, que é aquela felicidade que nos dá um significado de vida. E foi daí que eu fui para o coaching, porque vi que portanto, as coisas casavam muito bem e no coaching eu tinha o autoconhecimento e tinha o desenvolvimento pessoal de uma forma muito mais profunda e que me permitia estabelecer esse trabalho. Todos os conhecimentos vieram daí para a frente, porque não parei mais de aprender, seja a nível de constelações familiares, que é algo que eu considero importantíssimo, seja a nível da própria espiritualidade, todas estas áreas que estão no desenvolvimento humano, portanto, se relacionaram. E foi daí que veio o processo Germinar. Porquê o processo Germinar? Entretanto, portanto, o coaching foi sendo uma prática não apenas para mulheres, portanto, nomeadamente o florescer, que está muito relacionado com a psicologia positiva, é uma área em que eu trabalho, que é o florescimento humano, mas eu senti a necessidade de pegar nas mulheres que eu vejo serem como a minha mãe foi, que não chega a florescer, é mesmo um germinar, porque é preciso deitar de novo as sementes à terra. E eu própria sentia que eu precisava de fazer esse germinar em mim mesma, porque os padrões, nós temos a tendência para repetir os nossos padrões familiares, nomeadamente inconscientes, não é? Não temos essa noção, mas até que despertemos e percebemos como é que nos estamos a comportar, nós atuamos dessa forma, repetimos os padrões. E comecei então a trabalhar nesta minha metodologia com todo este meu conhecimento, que tem por base o coaching, mas também todas as outras disciplinas que estão à volta do coaching, nomeadamente as constelações familiares, as constelações organizacionais, portanto, esta consciência sistémica de que tudo está interligado. Não podemos apenas olhar para um lado da nossa vida sem relacionar com tudo, absolutamente tudo. E daí construir então o caminho. E foi assim que começou o processo, portanto, trabalhando. O processo tem 3 etapas fundamentais que dependem de mulher para mulher. O primeiro processo é, nomeadamente, o autoconhecimento, porque sem nos conhecermos não conseguimos saber quem realmente somos. Portanto, é importante no processo germinar que a pessoa já tem que querer, tem que estar disposta a comprometer-se, a seguir o seu processo
não é comprometer-se apenas comigo, é comprometer-se com ela própria. Portanto, tem que ser um querer forte, sabe que não está bem na vida, ou se está e quer melhorar, quer dar um outro sentido, um outro propósito, porque não sabe muito bem se aquele é o seu caminho. Então, vamos trabalhar esse lado do para quê? Para que é que eu nasci? Portanto, nós todos vimos fazer algo a esta vida que deve ser significativo, não é? Não estamos aqui só por acaso, estamos na passagem de uma grande jornada e queremos dar um sentido a essa nossa jornada. E é isso que eu desafio as mulheres a fazerem, olharem para si mesmo, para dentro de si e descobrirem-se, seja nos seus dons, nos seus talentos, nas suas forças de caráter, na sua própria história de vida, que não é apenas a história de vida do tempo que já viveu, mas que está muito relacionado também com a história de vida da sua ancestralidade e muito, muito dos pais. Estas áreas não podem, de forma alguma, estar separadas do nosso percurso. E muitas vezes estão porquê? Porque nós não temos a consciência. Nós nascemos e começamos logo a ser influenciados. Para já trazemos as nossas memórias celulares que vêm dos antepassados e que nos afetam, e nós não temos essa consciência do quanto podemos trazer traumas, dores. Também podemos trazer coisas boas e certamente trazemos muitas coisas boas, mas também trazemos muitas coisas que são barreiras psicológicas depois no nosso comportamento. E depois aos nossos pais. Os nossos pais, o amor faz com que nós queiramos fazer tudo em função de lhes agradar, de agradar também aos professores depois, de agradar aos amigos depois, de agradar às pessoas todas que estão à nossa volta. E isso faz com que nós estejamos sempre a olhar para fora e nos esquecemos de olhar para dentro. E deixamos de saber quem realmente nós somos, porque não vamos trabalhar, não nos vamos focar naquilo de tão bom que temos, mas sim naquilo que queremos, porque a envolvente externa nos leva a esse caminho. E aqui é muito importante, portanto, o autoconhecimento, que é percebermos tudo o que está a acontecer e até que ponto é que isso está ou não a trazer a felicidade, a trazer a realização de vida e, sobretudo, no encontro do propósito, porque eu chamo de propósito, mas há um propósito maior. Mas propósito a propósito, nós vamos chegar a esse propósito maior. Esse é aquele que nos realiza mesmo. A minha vida, falando agora de mim, eu realizei muitos propósitos já, não é? Tenho muitas realizações, mas considero que o propósito maior da minha vida, porque é aquele que realmente hoje, depois de eu me descobrir, me torna a pessoa que eu sou, é dar esta continuidade ao sentido da minha mãe. Portanto, acho que não tive a mãe que tive, ou a família que tive por acaso, portanto, tive porque também foi uma aprendizagem para mim. Foi neste seio familiar que eu realmente aprendi, cresci, evoluí e estou-me a desafiar constantemente. Portanto, este é o meu propósito maior, para quem também está ambientado com a espiritualidade, falamos em missão de alma, portanto, é algo que eu venho realmente fazer esta vida, contribuindo para que outras mulheres sejam diferentes, sejam o melhor delas próprias. Não fiquem a meio do caminho, mas possam ir ao fundo, ao melhor de si. Portanto, a primeira fase do processo é muito baseado neste autoconhecimento. Naturalmente vamos aplicando ferramentas, cada caso é um caso, e vamos questionando. A segunda parte do processo é a autorresponsabilidade. Porquê? Porque só a pessoa responsabilizando-se por tudo o que é e por tudo o que foi e por tudo o que teve que ser, pode realmente andar para a frente. É preciso aceitar, é preciso perdoar, é preciso... Não quer dizer que a pessoa tenha que concordar que tudo esteve bem. Não, provavelmente há muita coisa que não esteve bem e que seria de outra forma se repetisse. Mas é preciso perceber que foi como teve que ser naquele tempo, com o nível de consciência que a pessoa em si tinha ou que outras pessoas tinham. As coisas são de acordo com o tempo como têm que ser.
e nós não podemos ficar agarradas a elas. Aqui nesta autorresponsabilidade, lá mais uma vez as constelações familiares têm que estar presentes, porque honrar os pais, por exemplo, os pais é algo que nos prende muito na vida. Se nós não estivermos bem com a nossa família, nomeadamente com a família direta, não tivermos esse passado resolvido, temos aqui muitas dificuldades em andar para a frente. Isso acontecia comigo e acontece com muitas mulheres com quem eu contacto. Portanto, às vezes não basta apenas ter tal empoderamento, como hoje se diz muito, que é eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou fazer. É verdade, está tudo na nossa mente, no nosso querer, na nossa capacidade, tudo menos aqueles bloqueios que estão inconscientes a agarrar-nos, nomeadamente relacionados com as leis do amor. Temos que resolver, mas para resolver temos que perceber, temos que entender. Portanto, há que trabalhar o autoconhecimento relacionado com a autorresponsabilidade. A pessoa só com estas duas áreas bem firmes em si consegue então avançar para a frente. Neste trabalho comigo, eu esqueci de referir, devia ter referido logo no início, também é importante a pessoa conhecer-me a mim e eu conhecer a pessoa. Portanto, haver uma confiança mútua, um rapport entre as duas pessoas, de forma a que eu consiga, como coach, desligar-me de mim, não é? Não sou eu, sou profissionalmente, deixo de ser eu, passo a ser o espelho daquela pessoa e aquela pessoa se sinta o mesmo em relação a mim, consiga, portanto, ver o seu reflexo nas minhas perguntas, porque as minhas perguntas são as perguntas que ela deve fazer a ela própria. Portanto, este é o passo inicial. Depois daqui, portanto, vamos para o autoconhecimento e para a autorresponsabilidade. Este processo em andamento, chegamos à fase do autodomínio. O autodomínio é a terceira etapa, então começamos realmente a construir o caminho, resolvendo o que está para trás. Não podemos, temos muitas crenças bloqueantes por vezes, nós não podemos eliminar, mas podemos sempre ressignificar, portanto, dar uma nova orientação, uma nova perspectiva. E é muito por aí que nós trabalhamos. Portanto, vamos olhar o que é que está a aprender, deixar as amarras, apesar das coisas continuarem a existir, temos que ter uma nova forma de agir perante elas. E trabalhamos então o autodomínio, que está muito relacionado com as emoções. Portanto, em nos conhecermos, em termos a capacidade de sairmos de nós, olharmos como se isso fosse possível, não é? Mas de certa forma imaginemos que sim, que é possível, e percebermos como é que a nossa cabeça está a funcionar. Portanto, é uma consciência individual, por outro lado está relacionada a tal consciência sistémica que está ligada a tudo e a todos e a todo o universo. Portanto, nós estamos todos ligados e tudo está ligado e nós temos que perceber isso. Portanto, temos que ter essa consciência para começar a planear o caminho, a trilhar o caminho. Neste ponto, começamos então a descobrir realmente o propósito. O propósito é aquilo que nos faz sentir, como eu disse há pouco, num estado de flow, como na psicologia se fala muito, em que não damos por o tempo passar, estamos de paixão naquilo que fazemos, por mais que aconteçam coisas à nossa volta, nós não nos desviamos, porque temos a certeza, é algo que se sente. Porquê? Porque este autodomínio tem muito a ver com as emoções, mas as emoções, para terem realmente este impacto que eu estou a dizer, que é o impacto de realizar a vida, de co-criar a vida, estão diretamente relacionadas com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E só quando nós temos os nossos pensamentos alinhados com os nossos sentimentos é que nós temos esta força. Portanto, há muitos pensamentos racionais, e sabemos isso, desde pequenos aprendemos a ser racionais, não é? A fazer o que tem que ser feito, porque nos dizem que é para fazer assim. E crescemos sempre com essa orientação, a querer fazer assim, porque os outros nos dizem que é para fazer assim. Mas se nós não sentimos isso, o resultado nunca pode ser o mesmo, não é? Nós temos que sentir forte aquilo que estamos a querer. E é neste alinhamento, nesta harmonia interna, que o trabalho do coaching também se vai desenvolver nesta fase do encontro e da realização do propósito, portanto, e da cocriação. Este é um processo.
É um processo que o ideal é trabalharmos um ano, com várias ações que são combinadas conforme a agenda com a pessoa, não é? Com a sua disponibilidade e também com o andamento, que a pessoa sente que as coisas estão a acontecer. Eu vou estar sempre ao lado para garantir que não há desvios e que a pessoa se compromete e que faz acontecer. Portanto, isso tem que ser, a pessoa tem a minha garantia dos resultados, de acordo com as possibilidades que eu vejo que ela tem de concretizar o que ela se compromete, mas esse compromisso da parte dela também tem que ser feito. Portanto, não há resultados se realmente a pessoa não fizer aquilo que diz e aquilo que sente que é para si. E é muito isto a germinar. Portanto, é uma mulher que decide que não é a vida que está a ter que é para si, tem muito mais de si que ainda não fez aparecer, ou revelou que ela própria não conhece e que pode conhecer. Portanto, vamos então fazer isso, vamos escavar. Escavamos muitas crenças, as crenças bloqueantes, ao encontro da chamada crença raiz, porque nós temos muito, a nossa vida é feita de crenças, e que tem na origem numa crença que muitas vezes está debaixo de todas as outras, e não é por resolvermos as crenças que pensamos que temos que conseguimos ficar libertos. Não, temos que escavar, porque há uma crença, às vezes, da nossa infância até aos 7 anos, mais ou menos, é muito, muito, muito relevante em toda a nossa vida adulta. E pronto, e a ancestralidade também é algo que importa sempre perceber. A saúde está muito relacionada com isto. Hoje em dia eu falo muito na saúde emocional, porque se existem doenças, e não estou a falar de vírus, até nos vírus também conta, porque é o fator resistência física também está muito aqui em causa. Mas quando nós trabalhamos as nossas emoções e estamos realmente alinhados com a vida a que viemos, somos saudáveis. Depois há que cuidar do corpo, naturalmente, a alimentação, fundamental, a mente também, os exercícios mentais, o exercício físico, tudo isso nós sabemos que é importantíssimo, não estou a dizer nada de novo, todos os dias fala no assunto. Mas tudo isso contribui, portanto, para que depois haja um alinhamento com as nossas emoções e a vida flua como tem que ser, porque nós merecemos, nós viemos aqui para... não foi por acaso, portanto, se nascemos, que seja realmente uma vida com significado e que possamos contribuir de uma forma muito positiva também para as outras pessoas, porque a vida só é importante por aí, não é? Não é o bem material em si que nos dá o valor, é realmente aquilo que criamos e que deixamos nos outros. E é esse espírito também que eu passo às minhas clientes, de elas sentirem o prazer, que é o prazer que eu sinto, de fazer o bem aos outros, de fazer as coisas acontecerem em prol das pessoas que estão à nossa volta, da humanidade, do planeta Terra, da natureza. A natureza também é algo muito importante no meu trabalho, estou sempre ligada à natureza, como uma amante da natureza, portanto, porque faz-nos bem. Tudo isso nos fortifica, as emoções, a saúde e a nossa capacidade de co-criar a vida. Eu falo em co-criar e hoje em dia utiliza-se muito esse termo, porque não é apenas criar, portanto, há realmente um universo que à nossa volta que nos influencia, mas é muito a nossa capacidade de tomar decisões e de estar focado naquilo que é o nosso propósito, que faz a vida acontecer. E todos podemos isso. É uma pena que não se aprenda logo em criança, mas ajudava muito, mas nunca é tarde. Eu costumo dizer, mulheres de 60, 70 anos estão sempre ótimas para fazer ainda uma mudança e fazer algo ainda acontecer na vida. É muito por aí. Então, me ia perguntar. Ou seja, esta mudança que fala e que aqui refere que não tem idade, podemos dizer que vai de encontro a uma frase que a Célia usa muito, que é:
ser vítima da vida não é para ti, torna-te autora da tua própria história. Ou seja, em qualquer idade, podemos estar, por exemplo, num trabalho que não nos satisfaz e querer mudar para outro. Claro que E sim. aqui entra também este projeto de Germinar, o programa Germinar, correto? Sim, o programa Germinar passa por todas as áreas da vida, porque, como eu falei, cada caso é um caso. Portanto, onde é que a mulher está menos satisfeita? É no trabalho, é na família, é na saúde, pode ser em qualquer área da vida, ou pode ser em todas. Portanto, ou pode ser em todas e temos que pegar em todas elas. Mas o trabalho é uma componente muito importante e muitas vezes, e aqui não acontece só às mulheres, também tenho trabalhado com alguns homens e muitas vezes o trabalho é o foco principal do que fazemos, porque é muitas vezes necessário ter coragem, a coragem de saber que é um poder pessoal que nós temos de mudança. Claro que temos que fazer as coisas com ordem, com cabeça, com saber para onde é que vamos. Mas quando nós nos alinhamos, o poder está muito neste alinhamento que eu falei, que é o facto de sentirmos aquilo que fazemos. Se nós quisermos arranjar um emprego só por arranjar um emprego, puramente racional, vamos ter muito mais dificuldade. Se nós quisermos arranjar um emprego, mas aplicarmos em nós, perante uma situação, uma oportunidade, tudo aquilo que nós somos, portanto, vamos a uma entrevista, nós vamos refletir isso na entrevista, mesmo ao preencher quaisquer documentos, o currículo, quer que seja, nós vamos refletir isso, porque é inerente à pessoa, portanto, a nossa energia é que faz as coisas acontecerem. E é esse caminho que eu também digo às pessoas, sejam homens ou mulheres, portanto, no vertente profissional, para fazerem. Portanto, é preciso o autoconhecimento aí, é muito importante, é saber o que é que eu quero, quem eu sou. Para saber o que é que eu quero, eu tenho que saber quem eu sou, para que é que eu existo, para que é que eu nasci. E depois, propósito a propósito, podemos não ir logo para o propósito maior, porque ele por vezes não se revela só porque nós queremos, portanto, são as circunstâncias da vida que fazem acontecer esse propósito maior, eu acredito muito que sim, portanto, e o próprio vejo, foram as minhas circunstâncias, a minha história, que me fizeram despertar para o meu propósito maior. Isso pode acontecer a umas pessoas mais cedo, outras mais tarde, a idade é variável, mas se a pessoa se procurar conhecer e procurar, portanto, fazer um caminho dentro daquilo que ela é, os tais propósitos a propósitos, que são objetivos mais pequenos que vamos tendo ao longo da vida, nós estamos a fazer a caminhada e as coisas vão acabar por acontecer. Da forma que, de um momento para o outro, podem nos surpreender e nós começamos a juntar as peças e a perceber todo este puzzle. É muito interessante, por acaso, eu na minha vida, neste momento, sinto assim um puzzle a ser montado, porque quando nos descobrimos, tudo parece que se vem conjugar. É muito isso. Aqui o programa Germinar, podemos dizer que é mais virado para a mulher, mas também tem consultas com homens, correto? Sim. Portanto, o programa Germinar é muito focado na minha história, portanto, nesta vertente feminina que ocorre mais com as mulheres, porque tem muito a ver, a situação da minha mãe teve muito a ver com o facto dela desistir dela quando casou com o meu pai, portanto, criou a tal codependência, deixou de ser uma pessoa autónoma para viver em prol do marido e das filhas. Isto acontece mais com as mulheres do que com os homens, portanto, há mais mulheres que dependem dos homens, se calhar agora com as situações que estão aí já não é bem assim, mas até há pouco tempo nós sabemos que sim, portanto o homem era quem dominava a família e a mulher sujeitava-se e se esquecia-se dela, ou se tinha que cuidar e pôr bela, não era para si mesma, era para o marido. As mulheres perdiam muitas vezes e perdem muitas vezes, portanto, essa autoestima, esse amor próprio que é tão importante. E por isso isto é tão focado, o programa Germinar é tão focado na mulher. Germinar porquê? Porque a minha mãe também me deu o nome ao programa, entre aspas. A minha mãe chamava-se Germínia, portanto é um nome muito invulgar. E Germínia, eu fui ver o significado do nome e está relacionado com germinar.
Portanto, eu pensei, isto é mais um insight na minha vida. Portanto, o programa tem que se chamar Germinar, porque o programa vem da minha mãe. É ela que me está a inspirar para criar este programa. Até por aí que o programa também se chama Germinar. Portanto, todo este contexto está relacionado com mulheres, que é a situação que me fez criar o programa e que me inspira no programa. Portanto, tem particularidades que são muito femininas e que não porque os homens são diferentes, quer queremos, quer não, portanto são diferentes. Agora, naturalmente que eu também trabalho com homens, não tem que ser o Germinar, como disse, também tenho um programa Florescer, que trabalho no sentido de se abrir à luz da felicidade, à luz da vida, tanto que já não é pôr a semente à terra, estava muito relacionado com a felicidade. Eu também fiz trabalho como consultora de felicidade, até dentro das empresas, e pronto, e daí havia esse programa que estava muito relacionado também com o profissional. E hoje em dia, qualquer homem também que queira fazer uma sessão comigo ou um processo comigo, estou completamente receptiva, não estou por os homens de parte. Apenas este programa surgiu porque achei que era importante. E porquê neste tempo? Porque as coisas também têm um tempo. Portanto, a minha mãe faleceu no final de 2018 e foi aí que eu comecei também a cair em mim e a amadurecer todo este processo e que eu já vinha de certa forma, porque estava relacionado com o sofrimento dela e com a falta de sentido de vida dela, mas que eu precisei também de ter o meu próprio processo para fazer o programa despontar e criar, portanto, o programa agora mais concretizado neste público-alvo tão especial, que são as mulheres que precisam de se atrever a ser, ser quem nasceram para ser, como eu costumo dizer, porque é uma coisa que normalmente grande parte das pessoas não é, precisamente porque se desvia e muitas vezes nem se chega a conhecer, não se chega a saber quem é, para que é que nasceu. Isso para que é muito importante para a nossa felicidade, para a nossa realização e até para um legado existencial que eu acho que para mim é importante e eu acho que para a maior parte das pessoas deve ser importante. Portanto, se nós estamos aqui, não é para deixarmos bens materiais aos filhos, naturalmente que as coisas são o que são e isso pode acontecer, mas o valor realmente importante é passarmos o nosso exemplo, o nosso saber, o amor, portanto, a relação que temos com as pessoas, que fique na mente delas, essas recordações. Isso é o que temos de mais impactante na nossa passagem aqui nesta jornada. E eu foco muito isso também nas sessões, para que as mulheres percebam, eu realmente sou tão importante, tão maravilhosa, tão magnífica, então porquê eu não fazer as coisas acontecerem como eu mereço? Porque todas as mulheres merecem, todas as mulheres são belas, os homens também, mas pronto, há uma beleza interior que se reflete para o exterior quando a pessoa se encontra em si mesma. E é muito por aí. Estamos a falar de cada sessão mais ou menos quanto tempo? Ou varia de pessoa para pessoa? As sessões normalmente são de 1 hora, porque também não adianta estar a fazer muito de uma vez só, porque é preciso amadurecer, é preciso agir. Portanto, nós numa sessão olhamos o que já está, onde estamos, o que é que já fizemos, como é que está a decorrer o caminho e criamos um outro objetivo, um outro patamar até uma próxima sessão. Portanto, a pessoa tem que se trabalhar, quer no terreno, pode haver objetivos a cumprir na relação com as outras pessoas, em tarefas suas, que tem que fazer, e também um trabalho interno e pessoal, que pode passar desde meditação, visualizações, fazer corrida, ir passear à floresta. Estou aqui a dizer algumas coisas, mas é tudo aquilo que faz com que a pessoa possa realmente sentir-se, fazer as suas melhores emoções virem ao de cima. E pronto, e depois é cada caso, nós vamos vendo o que é que realmente resulta, o que é que a pessoa... Eu tenho que sentir também, para poder sugerir,
e as próprias ferramentas que aplico, vou sentindo a pessoa. Isto é um trabalho muito de sentir. Portanto, o coaching não é um curso que se tira, é também um curso, um certificado, naturalmente, também o fiz, mas é muito mais do que isso. Portanto, é um trabalho muito interior do coach também. Portanto, é muito, eu, para fazer este trabalho, tive que fazer o meu próprio processo de autoconhecimento, o meu próprio processo de desenvolvimento pessoal, que nunca acaba. Portanto, eu estou constantemente a aprender, estou constantemente a pôr-me à prova e a querer superar-me e a querer ir mais além, porque só assim é que eu posso trazer as pessoas comigo, com a minha energia. E é muito isso que eu vejo no ser um coach, é muito por aí, não é propriamente ter o curso, agora sou coach, estou a atender, enfim, pode ser para casos mais simples, mas eu quero trabalhar com as pessoas responsabilizando-me, garantindo que se a pessoa cumprir, eu também vou cumprir e vamos conseguir. É a minha forma de trabalhar. Ou seja, Estamos no mesmo navio. Sim, isto sim. naquele ano que diz que normalmente é a média de tratamento, que é um ano, correto? Depois Sim, sim. depende de pessoa para pessoa, da evolução também. Sim. Há pessoas que querem continuar e podemos depois fazer sessões mais espaçadas, ou fazem um intervalo e depois mais tarde voltam a refazer o processo, ou não, ou querem realmente um acompanhamento mais presente. Depende da pessoa, depende da situação. Não há duas pessoas iguais. Somos realmente todos diferentes. Agora que todos podemos, que todos merecemos e que todos viemos aqui para fazer algo grande, que deixamos muitas vezes escapar e não há razão para isso, se nos percebermos, se nos descobrirmos, por aí somos iguais. Entretanto, aqui, como nós estamos a transmitir para o Facebook, o Zoom ainda não tem a possibilidade de colocar aqui em destaque os comentários das pessoas, mas temos aqui a Sofia Gouveia a perguntar qual é o valor de cada sessão. Envia-me uma mensagem, combinamos uma sessão gratuita, antes de tudo, porque eu não posso fazer um preço ou dizer que vamos trabalhar sem nos conhecermos. Como eu disse, é muito importante percebermos se estabelecemos um rapport. E depois, em função das necessidades, portanto, eu vou sugerir das necessidades e das possibilidades, porque há pessoas que pagam o programa todo de uma vez, há pessoas que não têm essa possibilidade e querem fazer de forma diferente, portanto, aí também cada caso é um caso. Portanto, eu estou disponível por mensagem, depois se puder ficar o meu contacto no final, para responder a todas as mensagens e combinarmos uma sessão gratuita, por Zoom, por exemplo, também, para conversarmos e percebermos como é que as coisas podem processar e evoluir no sentido do sucesso desejado. E eu vou-lhe fazer esta pergunta enquanto coach, que a Célia é. Nos últimos, se calhar, nos últimos 2 anos, tem-se visto muitos, tanto homens como mulheres, sou coach disto, sou coach daquilo. Será muito fruto também dos tempos de pandemia que vivemos, que as pessoas criam o seu autoconhecimento por causa dos confinamentos Nós estamos numa mudança de tempo muito especial, estamos. Realmente a pandemia veio mostrar isso, já se vinha a sentir e veio mostrar isso agora, e acredito que ainda vai ser mais impactante, porque depois da pandemia, da situação acalmar, vão surgir muitos outros problemas, muitos outros desafios relacionados nomeadamente com a economia, com as formas de vida. Costuma-se dizer que vai nascer um novo humano. Eu estou muito para aí virada. Nós ainda não percebemos isso. Muitas pessoas querem voltar à vida normal, A vida normal acho que já está arrumada. E quem não se adaptar aos novos tempos vai sofrer com as mudanças, porque acredito muito que vai haver uma abertura das pessoas para uma nova forma de vida, muito mais relacionadas com elas próprias. Porquê? Porque nós estávamos a chegar a um ponto limite, seja a nível do planeta, como sabemos, não é? Desde as alterações climáticas, a forma como andamos a comer, a destruir a natureza,
o homem anda-se a comportar muito mal. E nós estamos aqui num ponto de possibilidade de mudar e olhar de novo para a Terra como a nossa casa que é, e começar realmente uma forma de vida mais saudável em todos os aspectos, que é a forma de nos tratarmos a nós mesmos, que inclui o amor. Portanto, aqui o amor, eu considero o amor, portanto, não é o amor só de romance, mas é o amor de uns pelos outros, é o nosso relacionamento, a nossa compreensão, a nossa compaixão uns pelos outros, a gratidão. Portanto, começarmos a relacionar-nos de uma outra forma. E tudo isto está muito relacionado com o desenvolvimento pessoal, e com este desenvolvimento pessoal tem que começar o autoconhecimento. Portanto, esta área é importante não apenas para a prática profissional, mas para a própria pessoa. Portanto, há muitos livros, há muitas formações, há muitos cursos, há muita coisa aí, e ainda bem que há, ainda devia haver mais. Portanto, toda a gente deve procurar entrar em si mesmo, e depois, numa determinada altura, tem os coaches, os profissionais, esses sim, portanto, podem fazer um trabalho sério para caminhar de um ponto para o outro, e mexer também com as várias interdisciplinaridade das várias áreas e tudo mais, e fazer realmente a vida acontecer como é para ser. Mas independentemente de se trabalhar com um coach, que se todos tivessem um era ótimo, porque todos nós necessitamos ter alguém que nos ajude, que seja o nosso espelho, mas quem não tem e quer aprender, aprende da sua forma, mas não deixe de se olhar, de saber quem é, de se procurar, de fazer as práticas que estão relacionadas com o autoconhecimento, e realmente está relacionado com esta mudança de tempo, porque as pessoas estão em mudança, como eu referi antes. Portanto, estamos efetivamente em mudança. Pode não ser consciente. Portanto, o Telmo também me está a fazer essa pergunta, porque muitas vezes não temos ainda essa consciência. E eu falo com as pessoas e vejo, não há essa consciência. As pessoas estão a pensar que isto, de um momento para o outro, voltamos todos à mesma vidinha. Mas não vai ser assim. Portanto, e as pessoas que sabem que não vai ser assim têm medo de falar, porque há um medo neste momento, um medo em todas as áreas. E também nesta área de as pessoas dizerem a verdade, dizerem aquilo que estão a sentir e aquilo que pensam que vai acontecer. As pessoas têm medo de falar. Mas tudo isto vai passar e no final o sistema é perfeito. Portanto, esta consciência sistémica que nos une a todos sabe o que está a fazer. As pessoas têm que perceber que a sua consciência não é apenas a sua consciência pessoal. Portanto, há uma consciência coletiva que sabe o que está a fazer de acordo com um universo superior. Portanto, nada é o acaso. E esse é o caminho realmente do coaching, que está muito relacionado nesta altura com toda esta mudança. Quem quiser ter consultas com a Célia neste programa Germinar, quais são os contactos, como é que podem entrar em contacto consigo? Neste momento podem entrar em contato comigo através do Facebook, já que estamos aqui a transmitir para o Facebook. Portanto, eu tenho página e tenho perfil, recebo mensagens a ambos os lados, é a forma mais direta. Telemóvel também pode-se dar, 91990000, são 5 0, portanto é muito fácil, podem ligar-me. Penso que estas formas também pelo WhatsApp, através do número de telemóvel, também me chegam a mim. Então, é fácil de conversar. Eu, neste momento, estou a trabalhar online, portanto, não estou a trabalhar em nenhum sítio, mas brevemente estarei, portanto, e começarei também a divulgar. Portanto, estarei certamente também perto de vocês, de Vila de Rei, e em mais alguns sítios no país onde já estava antes, mas neste momento ainda não comecei. Portanto, neste momento tem-se estado a ser online, e a primeira sessão naturalmente gratuita, que eu estou a oferecer a quem estiver interesse em conversar sobre o seu caso pessoal, também fazemos online. Resta-me agradecer-lhe por ter estado aqui a apresentar este projeto e a falar sobre ele, e desejar-lhe um sucesso com o projeto. Obrigada, Telmo. Também foi um gosto estar aqui a falar
com o Telmo e com todas as pessoas que nos estão a ouvir. Disponham sempre a minha gratidão e até uma próxima. Um abraço Obrigado mais uma para vez. vocês. Até a próxima.